Olá, uma ótima quarta-feira para você, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? E a Prefeitura, ela mudou o projeto que foi mandado para a Câmara Municipal sobre a questão do reajuste do IPTU. Agora é um projeto de lei que parte do Executivo, que vai direto para a Câmara. Além disso, né, a Prefeitura também está anunciando a demolição de 13 lugares considerados mocós. E uma notícia triste, que Goiânia apareceu no ranking das cidades mais violentas do mundo. Outro assunto que a gente vai falar também é sobre a greve dos policiais. Eles ocuparam a Assembleia e estão esperando agora a continuidade das negociações. Para falar sobre esse assunto e também a renúncia de Genuíno, né, para não ser cassado, que aconteceu ontem, né? Está aqui para debater conosco, conversar conosco, os jornalistas em primeiro lugar. Marcelo Heleno, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, André, e começando pelo final, a terça-feira lá na Câmara foi assim, no meio político foi assim, e existe um certo espasmo em toda a classe política que se estende para quem acompanha a vida política, como que um cidadão com a trajetória do Genuíno chega a esse ponto. Aliás, com a carta de renúncia, com palavras soltas e entregue apenas no momento em que já era certa a abertura de cassação, do processo de cassação do seu mandato. É muito triste, pela trajetória do Genuíno e, mais uma vez, por ele ter que recorrer a manobras para tentar defender o seu passado. Isso realmente é lamentável, né? Vamos falar sobre esse assunto. Amigo Urias, muito bem-vindo também, prazer recebê-lo. Eu que agradeço, não queria começar o debate antes da hora, mas é inevitável. Eu acho que mais triste para a política brasileira do que a renúncia de Genuíno, que sim tem uma história a ser respeitada no país, são aqueles que deveriam renunciar, ou melhor, não deveriam ter sido nem candidatos, porque não tem moral para ter o cargo que tem, muito menos do que Genuíno. E já que vocês iniciaram o debate, vamos aprofundar um pouco mais nele, né? Fazendo um levantamento hoje, eu descobri que durante esses 2 anos em que o Supremo Tribunal Federal ficou literalmente a cargo do julgamento aí dos mensaleiros, várias pessoas conseguiram a prescrição de pena, mais de 16 mil habeas corpus, que na Constituição o direito à liberdade ele é primordial, não foram julgados justamente pela concentração sobre essa questão. Então houve um prejuízo imenso para o cidadão e também um desgaste para o judiciário que absolutamente se concentrou nessa ação. E o número de habeas corpus que não foram julgados e o número também de pessoas que estavam para serem julgadas, mas em função da demora houve a prescrição da pena, é um fato para a gente repensar, né, Marcelo e também Urias. Foram 2 anos. Só em termos de parlamentares, são mais de 800 processos que estão correndo no Supremo, entre processos prontos ou tramitando para julgamento, ou autorizações para recebimento de denúncia, abertura de processo, são 800, mais de 800 só com os parlamentares que têm foro privilegiado. E o interessante é que, além dessa coisa toda, o Supremo tem que conviver com algumas coisas que parecem absolutamente caóticas. O ex-senador Demóstenes Torres queria ser julgado pelo Supremo, em função da Operação Monte Carlo, porque quando estourou o episódio, ele era senador. E nisso aí você trava todo um processo durante meses para o Supremo chegar e dizer que não, o senhor não é, o óbvio, né? O senhor não é senador mais. Então não se justifica a tramitação aqui no Supremo. E precisam de sessões e sessões e mais sessões para definir isso. Não, mas no caso foi até uma decisão monocrática concedida pelo Lewandowski, mas não é isso, é pelo acúmulo do trabalho. Fica enquanto o Supremo decide, fica o processo parado.
uma coisa que parece óbvio. Aquilo que a gente tem falado, em nome do amplo direito à defesa, instituiu-se no Brasil uma imensa rede de recursos, de uma série de mecanismos dentro da justiça que acabam só por fazer isso, que é o objetivo de muitos advogados, que nem fazer a defesa mesmo do mérito, não. É usar todos os recursos do processo para que chegue à prescrição do crime. Exatamente. Urias, a sua opinião sobre isso? Você que é bacharel ou já está com a carteirinha da OAB? Ainda não. Na verdade, a questão do advogado é uma questão, não vou exercer, sou jornalista, fiz direito, mas para todo jornalista tem que ter um pouco de conhecimento de tudo para opinar. Justamente por isso que eu fiz isso, por uma necessidade também de crescimento pessoal. Não penso em advogado, não é a minha praia. Agora, com relação a essa questão de prescrições, eu fiz também uma pesquisa de ontem para hoje. Dentro da prescrição tem uma ação penal que está em andamento aí dentro de improbidade administrativa, aliás, que está em andamento no STF, parada há 10 anos. Ela está a pouco mais de 140 dias da sua prescrição, que é o mensalão mineiro. Então, quer dizer, que é o mensalão tucano. Exato. Então, quer dizer, quando eu digo aqui que é necessário que haja uma postura do pau que bate em Chico, bate em Francisco, eu digo que o mensalão do PT foi julgado e tem que ser executado as penas. Como também acho que passou da hora desse outro mensalão, que é anterior à ação penal 470, também ser julgado. E não dá para ficar aqui, como disse Aécio Neves na imprensa essa semana, que um é diferente do outro. Não, o princípio é o mesmo. Agora, o que mais me preocupou não foi o fato de colocar pessoas na cadeia. O que mais me preocupou foi o direito à liberdade, porque é imenso o número de habeas corpus que foram ingressados junto ao Supremo Tribunal Federal e nenhum deles foram julgados. Então, parte do princípio que todos têm direito à liberdade, à vida, essas coisas. E não houve um julgamento sequer de habeas corpus que foram impetrados no Supremo Tribunal daquelas pessoas que estão presas, que não sei se têm ou não têm o direito ao habeas corpus, mas continuam presas porque nesses 2 anos não foram julgados habeas corpus. Mas o problema maior da execução penal não é nem esse, André. É aquele quantidade de presos que nós temos no Brasil que já cumpriram as suas penas e estão na cadeia. Essa é o principal e eu acho que é o mais desumano, o mais covarde das penas. Porque a pessoa já pagou o que tinha que pagar e está lá presa ainda. Só um detalhe, eu andei, dias atrás andei olhando, a gente vai mexer numa coisa ou outra, né? As câmaras do Supremo estão trabalhando e tem habeas corpus sendo julgados. Provavelmente não com o ritmo que deveria ser, mas que tem alguma coisa sendo julgada, tem. Agora, eu já falei aqui, o que chama a atenção no caso do mensalão é que, e nisso, quem fala no fenômeno midiático da coisa tem toda a razão, porque não fosse a repercussão que tem na vida política, na opinião pública, na sociedade, interesses de veículos, de partidos em discutir a coisa, os pedidos de transferência de presos já teriam sido julgados há muito tempo. O direito que as pessoas têm para trabalhar durante o dia já estaria julgado. A prisão domiciliar do Genuíno teria sido decidida de forma muito mais tranquila e tudo mais. É porque esse se transformou não em um processo comum, mas parece que em algo um pouco mais do que exemplar para a justiça. Mas, voltando um pouco no tempo, vocês se lembram da questão da violação do painel, que Antônio Carlos Magalhães renunciou, Jader Barbalho renunciou, Arruda renunciou. Então, é uma prática comum para não perder os direitos políticos, essas coisas que não se aplicam. Inclusive, há uma polêmica sobre a decisão do STF, se caça os direitos políticos ou se é a Câmara que caça, mas é um expediente muito utilizado pelos políticos quando estão numa situação muito delicada, antes de serem julgados, ou seja, porque quando começa o julgamento ele não pode mais renunciar, ele tem que ir até o fim.
Foi o caso do Genuíno. A abertura do processo de cassação estava sendo examinada pela mesa diretora da Câmara. São 7 integrantes. Isso. Já estava na votação, estava 4-2 pela abertura do processo. Então já estava decidida a abertura do processo. Faltava um integrante para votar. No máximo terminaria 4-3 e teria. Quando eu falei que esse tipo de manobra é lamentável para a história do Genuíno, que eu concordo com o Urias, que é totalmente diferenciada, na hora que o último vai votar, chega a carta renúncia, que é o expediente. O expediente em si é o mesmo do Antônio Carlos Magalhães, que você citou bem, do Arruda, do Jader Barbalho e de outros que fizeram a mesma coisa para escapar do pedido de cassação. Interessante que na carta renúncia, o Genuíno fala exatamente da necessidade de continuar a luta. E ele tinha uma trincheira justamente para lutar, que era a questão do mandato. Ele não quis fazer isso. A opção dele foi cair fora. E até no caso dele, eu não sei até que ponto tem um efeito, que ele continua com os direitos políticos cassados durante o período de execução da pena, que são 6 anos. Agora, é bom dizer uma coisa também. Na carta ele diz que, na visão dele, há uma ilegalidade, na visão dele, e entre a ilegalidade e uma ação midiática, a humilhação, né, ele optaria até por acatar a ilegalidade. Agora, eu não vejo a questão de legalidade ou ilegalidade. Eu acho que foi condenado, foi preso. Pode-se dizer aí que houve uma predileção, já disse isso aqui, eu acredito que há uma predileção do presidente do STF por uma corrente política, tanto é que o tratamento para o Genuíno é um e para o Roberto Jefferson é outro, né? E que a gente sabe muito bem que a história dos dois é totalmente antagônica, uma para um lado e a outra para o outro. E então, nesse aspecto, quando a gente fala dessa questão do Genuíno, eu entendo, eu tenho que entender que ele está correto, porque o resultado da 470 é também um resultado da mídia. É um resultado midiático. E faria-se desse julgamento dele, dessa cassação dele, que eu acho que, inclusive, não dava para ele continuar assim mesmo deputado. Sim. Se ele não fosse cassado por um processo de cassação normal, por decoro ou alguma coisa assim, ele teria que ser cassado porque foi condenado. Mas eu defendo também que seria cassado pela Câmara. Exato. E não pelo STF. Mas eu acredito que ele evitou um desgaste pessoal. Até mesmo porque o cara está doente. Isso são duas coisas. Primeiro que o Urias lembra, o STF precisa parar com essa história de que nós entendemos que a perda dos direitos políticos ela vai interferir não tem como a pessoa manter um mandato tendo os direitos políticos cassados. Tudo bem, isso pode ser um princípio jurídico, pode ser filosófico, tem essa filosofia do direito, não tem, Urias? Pode ter é assim mesmo que fala? Pode ter base na filosofia do direito, só que o Supremo, e ele pode fazer isso, tem que juntar uma bancadinha e transformar isso em lei. Enquanto não transformar em lei, não adianta. A autonomia para definir sobre perda ou não de mandato continua sendo dos legislativos. E isso nós discutimos aqui muitas vezes já, o caso de prefeitos, inclusive aqui em Goiás, que foram condenados, foram para a cadeia e continuaram despachando normalmente, administrando seus municípios da cadeia. Esse caso pode parecer absurdo, mas é isso. E a outra coisa o outro ponto que eu quero lembrar, eu continuo dizendo, tira toda a trajetória do Genuíno, que tem que ser admirada, tem que ser estudada, tem que ser louvada todo dia, mas ainda não dá, ainda eu não concebo a pessoa que era presidente do partido, que assinou todos os papéis que embasaram a investigação, a denúncia e alegar inocência até hoje. Pelo menos um erro, um pecado formal teve. Não é essa inocência toda também, não. Agora, o princípio básico da lei, né, o chamado contraditório, é que todos são inocentes até que se prove o contrário. O direito de se manifestar como inocente, mesmo condenado, como disse José Dirceu, que era vítima da elite dominante, raivosa,
é os juros esperneantes, né? Porque Mas toda agora pessoa com tem. essa definição do domínio do fato, com essa teoria do domínio do fato, isso acabou, né, André? A partir de agora todos são culpados até que... Se parece que é porque é. Então, se eu vim aqui Não, mas calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando de condenações. Isso. A presunção de inocência, dentro do próprio princípio das coisas, do jeito que são organizadas, ela vai até que se conclua um julgamento. Quando você tem um veredito, você pode até questionar, pode não concordar. Veredito baseado na denúncia, na verdade do fato, eu acredito que ela tem que ser questionado sim. Não, na verdade, eu o fato não estou dizendo, não é só que é o caso do é o Genuíno. princípio da presunção, ou seja, veja bem, Não. mesmo uma situação transitada em julgado, ou seja, que é a decisão final da justiça, a justiça é falha. Então, ela pode ser questionada, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista moral, ela pode ser questionada. Sim, mas você concorda que até aí o princípio do contraditório foi exercido e a defesa foi exercida, mesmo que a decisão da justiça possa ser considerada errada por alguém? Olha, eu acho que quando você parte do pressuposto dessa história aí da teoria do domínio do fato, que é aquilo que o que parece ser, a presunção. eu questiono isso em qualquer momento. Eu não vou dizer para você, veja bem, se você for falar para mim, houve defesa? Houve. Agora, houve defesa, claro que houve. Essa defesa foi até o fim? Você teve a dupla jurisdição? Não, mas o STF também prevê, é previsto que não haja. Então, quer dizer, agora, nesse aspecto, Urias, concordo com você. Só que o que embasou a decisão, na minha opinião, tudo bem. Foi errado. Tudo bem, não, mas eu estou Deixa até eu contribuindo. Só contribuindo. Que André, só um minutinho. Porque o telespectador não fica entendendo. Deixa eu só te falar. O questionamento que eu fiz para o Urias é justamente para a gente chegar justamente numa visão um pouco mais completa. A gente pode sim, eu já falei, já escrevi isso. O Zé Dirceu, que é o principal personagem desse fato, a personagem que mais criticou e foi criticado no caso, ele tem todo o direito de espernear, de se manifestar, de achar que, eu particularmente, achar que não concorda, acho inclusive questionável a teoria do domínio do fato também. Agora, o que teve gente que defende o Zé Dirceu fez de falar que é tribunal de exceção, comparar a estruturas nazistas, autoritárias e tudo mais, aí é outra história, porque pelo menos essa formalidade foi obedecida, do contraditório e do amplo direito à defesa. Pro dentro pessoal, da formalidade, você pode deixa eu só explicar. Inclusive, pode ter ações nazistas. Deixa eu explicar aqui, porque José Dirceu, ele foi acusado, ele foi julgado, mas não existiam provas cabais, ou seja, não existiam provas que fizessem a ligação dele ao esquema do mensalão. Então, os ministros utilizaram o princípio da presunção. Isso. Eles pensaram, acharam que diante dos fatos, mas não das provas, haviam indícios de que José Dirceu era o líder da quadrilha, porém não existia nenhuma prova. Então, eles partiram do princípio da presunção, presumiram, mas não houve fato concreto, fato real. É o que o José Dirceu fala sobre a questão do tribunal de exceção, essas coisas, porque não foi provado o crime. A decisão, o julgamento... em cima da presunção. Agora, dentro dessa coisa de presunção, eu conheço muito aquele ditado popular, parado é suspeito, correndo é culpado. Não, então, essa é a história de presunção, é complicado. Você está numa praia, tem um arrastão. Você sai correndo com medo do arrastão. Você saiu correndo junto com os bandidos. Você é bandido? Não, eu dei um exemplo. A presunção é essa. Eu dei um exemplo aqui que a gente tem que considerar, porque muitas pessoas comemoraram, mas a gente tem que se atentar para isso, porque a lei ela vale para todos. Então, ou seja, você pode estar encostado em um carro, o policial presume que você vai roubar aquele carro, então, pelo princípio da presunção, ele pode te prender. Porque pode meter bala em você. Exatamente. Então, assim, é um risco que a gente passou a correr, porque antes todos eram inocentes até que se provasse o contrário. Tinha aquela regra, aquela máxima, melhor um culpado solto que um inocente
preso. Então, houve nesse processo do mensalão uma mudança no entendimento desse aspecto. Para não usar termos assim de nazistas, essas coisas, vamos usar um termo mais recente utilizado no Brasil. Foi subversiva. Subverteu-se a ordem. Foi exatamente. Subversiva. Agora também, nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve se reunir e aí vai julgar o caso do bispo que... Não, esse já foi. Joaquim Barbosa decidiu monocraticamente, do meu ponto de vista, de forma correta. Não tem os 4 votos divergentes para transformar um embargo infringente. Não porém, tá dentro, tá fora da regra. Ele pode agora recorrer, o que deve acontecer, como foi uma decisão monocrática, ou seja, o presidente exerceu esse direito isoladamente, ele pode pedir para que o colegiado analise, né? Então, ou seja, aquela coisa assim, quando chega no Supremo Tribunal Federal, um ministro julga e, se condenar, a pessoa tem o direito de pedir digamos aí, a revisão, ou até mesmo a análise, a decisão de pelo colegiado. Companheiro, tá vendo, o Supremo já está em ritmo de férias, acho que eles não vão reunir para discutir isso mais não, deixa do jeito que está mesmo. Entra agora, semana que vem, entra em recesso, né? Aí vem aquela velha história que ficou definido que não haveria seguindo a teoria do domínio do fato, quer dizer que os juízes, os ministros do STF não gostam de trabalhar. Inclusive eu ouvi uma entrevista do Ives Granda, aí depois eu fui ler, ele fez uma afirmação que me chocou. Ele disse que juízes da primeira instância têm um conhecimento de causa muito maior do que ministros supremos. Depende do juiz de primeira instância, depende do ministro supremo, né, doutor André? E Ives Granda é um jurista mais respeitado no Brasil. Aí a boca miúda, eles falam muito e questionam muito, e aí é alfinetada e tem endereço. É o presidente do STF mesmo, Joaquim Barbosa, que vários juristas questionam. Eu não vou fazer isso não. Quem sou eu para fazer isso? Não estou fazendo porque eu não tenho esse conhecimento de direito para falar isso. Agora, questionam a competência do Joaquim Barbosa para esse tipo de atividade. Não só do Joaquim Barbosa, mas do Dias Toffoli, que não tem formação acadêmica nenhuma e passou a vida toda advogando para sindicatos e para um partido, do próprio Lewandowski, que veio da advocacia e que não tem essa vivência acadêmica também, outro que tem que conseguiu superar pela vivência no Supremo foi o Marco Aurélio Melo. A formação acadêmica dele também não é considerada uma Brastemp, não, mas ele domina muito bem. É o Mechan. Mas ele domina muito bem hoje o funcionamento do Supremo e é admirado por isso. Agora, tem uma coisa, essa teoria da presunção, ela é mais antiga, Urias. Mas não era aplicada no Brasil e, inclusive, o próprio teórico dela eu falo a presunção. A presunção é o seguinte, eu estava lembrando aqui do próprio Marco Aurélio Melo, que uma vez concedeu um habeas corpus para o Salvatore Cacciola, presumindo que ele não ia fugir, que ele ia ficar à disposição da justiça. Não, aí é o convencimento, não é presunção. Bom, mas vamos falar sobre o assunto. Tem uma matéria aqui, de tanto a gente falar sobre essa questão de violência, a Prefeitura de Goiânia ela está anunciando a demolição aí de 13 pontos, né? Foi uma das primeiras bandeiras aí do prefeito Paulo Garcia para acabar com esses imóveis que são imóveis vagos, né, e que são ocupados por pessoas que ali usam drogas, cometem crime ou fazem qualquer outro tipo de ação. Vamos ver a matéria e daqui a pouco a gente comenta sobre isso. André Marques, o que não falta na capital goiana são construções abandonadas, servindo de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. Esse prédio fica na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, e por aproximadamente 20 anos ficou completamente esquecido. A gente sai muito cedo de casa para vir trabalhar e acontece muito roubo pelos moradores de rua. Você sai de casa, quando você sai de casa, você corre qualquer tipo de risco. Se não tivesse essas construções abandonadas, com certeza não teria lugares para eles ficarem.
Já esse prédio, que fica em frente ao outro e ao lado de um shopping, está abandonado há pelo menos 8 anos. A Prefeitura de Goiânia anunciou a demolição de mais de 13 locais, mas até agora não citaram a demolição deste prédio, que, de acordo com a própria população, já foi tomada por usuários de drogas. Quem passa pelo local e os comerciantes da região pede que ele seja incluso na lista. Já tem uns 8 anos mais ou menos abandonada, né? Se o dono nunca apareceu mais para arrumar isso aí, os pessoal de rua dorme aí, né? Faz uma bagunça danada. Aquele prédio velho lá mesmo, lá já caiu uma pessoa lá de cima já, né? Pulou e é cheio de gente lá gritando, depois de ser que elétrico, mas não adiantou. Eles passam por baixo, eles gritam, ficam gritando lá, falando muito alto. É até perigoso para a pessoa que passa na rua, né? E o uso de drogas aqui nessa região aqui é grande? Muito, muito mesmo. E eles até violento com a gente, eles. De que forma? Vem o pessoal do Pão de Ônibus dando pedrada no povo aí, muito perigoso eles. Deveria ter uma política melhor, né, para que pudesse ajudar esses moradores de rua, né? Tem que ser trabalhado em cima desses prédios aí, saber quem são os donos, né, proprietários, para poder ver o que pode ser feito. Poderia ser feito muitas outras coisas aqui nesses locais, né? Aí, a situação. Agora, existem dois lados de uma mesma moeda, e eu me lembro ali da casa da Rua 20 ali, que o do ex-desembargador, que a Desembargador família, aposentado. Aposentado, né, que a família pediu para que fosse demolido. Aí várias pessoas foram protestar, mas é impressionante como o bem não habita, né? Habita o mal. Quando é demolido, aí o pessoal vai reclamar que seriam locais que poderiam ser habitados por pessoas. Mas a gente sabe que por trás disso existem muitas situações. Mas no caso daquela casa é diferente desses prédios em construção, porque a casa ela não uma tinha construção tido, histórica, arquitetônica, há décadas aí e tudo mais. Quem criticou a demolição entendia, e ali chegou a funcionar uma estrutura ligada à cultura, talvez pudesse ser transformada em uma estrutura desse tipo. Mas o que tem agora aí, o que a prefeitura, no caso o poder público tem que fazer, no caso a prefeitura, porque a prefeitura que é responsável, tem que chamar esses proprietários à responsabilidade. São os bancos. Não, que seja banco, que seja o Barack Obama, que seja quem for. Ora, como é que você começa uma obra, não termina, não conclui, vai lá, larga, abandona? Porque esse exemplo é péssimo. Isso não fica a dever em nada ao proprietário de um lote, um cara que compra um lote só para especulação, todo mundo constrói ao lado e ele deixa lá o lote dele, crescendo mato lá. Aí vira depósito primeiro de lixo, depois vira ponto de droga do mesmo jeito e vira um problema pro bairro. E o proprietário não está nem aí. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter noção de que não dá para ficar falando assim, a culpa é do poder público A, B ou C. Sabe? No caso, a prefeitura. Não falei a culpa, não, falei que ela tem que chamar a responsabilidade. Não tô falando que você falou, não. Calma. Tá. Calma. A culpa para mim é do proprietário. Calma. Então, quer dizer, quando eu digo isso, quero dizer o seguinte, não dá para a gente colocar assim, olha, a prefeitura tem que fazer algo. Pura e simplesmente. Porque nós não vivemos num país capitalista, onde a propriedade privada é respeitada, e ali tem um dono. Eu acredito que uma saída para isso, talvez, Marcelo, até me ocorreu isso aqui agora, a história do imposto progressivo que prevê a criação dos lotes baldios, que não são utilizados, que não têm a construção, que não têm a sua função social. A teoria, pelo menos, do imposto progressivo é que esses imóveis passem a ter um imposto a cada ano, majorado, que vai chegar um momento de insustentável. O cara vai ter que vender ou construir alguma coisa ali para ter uma utilização. Não, uma função social, vou usar o termo correto. Nesse mesmo caso, eu acho que cabe com relação a essas construções. Que é o caso, se pensar, de um projeto de lei onde esses imóveis abandonados passem a ter um imposto também, a cada momento mais caro, que o poder público possa assumi-los, sem ônus. Porque a gente não pode falar em expropriação. A gente tem desapropriação, onde o poder público vai lá e paga, e a expropriação, onde ele simplesmente toma. Me parece que a prefeitura e os vereadores têm que chamar a discussão
porque isso já foi feito aqui, pelo menos em um caso, que é o caso da dengue, que já tem multa, tem uma série de penalidades para quem não cuida. Se pode para a dengue, é hora. Ok. É óbvio que pode para as drogas também, para combater as drogas, para ajudar no combate às drogas. Ok, nós vamos para o intervalo comercial. Agora, a minha opinião sobre esse fato. O grande problema é o seguinte, você vê às vezes casas, edifícios abandonados, mas muitas pessoas dão aqueles imóveis como garantia para empréstimos bancários, não cumprem com o pagamento, aquele imóvel passa a pertencer à instituição que deu a ela aquele crédito, e aí há aquela questão, banco, financeira, ninguém quer ficar com prédio, ou seja, quer vender, quer leiloar, quer essas coisas assim. Mas existem muitos casos, inclusive eu vou ali a Senador Canedo, eu vejo uma faculdade ali que há 5 anos ela teve um empréstimo muito assim, digamos, generoso por parte do poder público, mas a estrutura não passou do primeiro andar. Então, são vários aspectos e aí a gente discutir sobre esse assunto, né, são várias possibilidades, mas algo tem que ser feito. Isso aí é uma realidade. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo a gente fala sobre a questão da segurança, né? A cidade de Goiânia, ela aparece no ranking das cidades mais violentas do Brasil. Estamos em 11º, são 27 estados, né? Então estamos ali na posição intermediária. E falaremos também sobre a questão da greve da Polícia Civil. Um instante só, a gente está de volta. Toda semana, os principais fatos do estado, do Brasil e do mundo, você lê no jornal O Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal O Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do estado. Jornal O Argumento, leia e anuncie. Jornal O Argumento, Goiás merece esta credibilidade. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Acesse agora o portal do Jornal Argumento e fique por dentro de tudo que acontece no cenário político-social do país. www.jornalargumento.com.br. Jornal Argumento, Goiás merece essa credibilidade. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E ontem, né, os policiais que estão em greve, brincando aí com amigo Marcelo Heleno testando ali se o piso é escorregadio ou não, né? Não é escorregadio, pode ficar tranquilo. E dá para jogar futebol de salão também. Dá. Dá. Os policiais que... O senhor vai deixar eu apresentar o programa? Vamos, André. Vamos. Fazer esse barulhinho. Comprou tênis novo? Não. É um topper antigo. Tá correto. Então, Hoje tá cheio de mexã, né? Topper, bastante. Muito... tá patrocinado. Então, daqui a pouco vem com a... Vamos embora, vamos. Com a matéria. O senhor para de assoviar com o P aí? Pois não. Tá bom. Então vamos tentar. Se por acaso ele assoviar, pode soltar a matéria aí, que é os policiais civis, né, pelo menos os representantes, a Hugo Posse e o Simpol, se reuniram ontem com o secretário de Segurança Pública e também com o delegado-geral de Goiânia para continuar o diálogo que foi estabelecido nessa semana. Vamos ver. Solta aí.
O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, João Carlos Goski, recebeu hoje pela manhã no prédio da Secretaria de Segurança Pública representantes da Hugo Posse e também do Simpol, a fim de discutirem reivindicações que serão encaminhadas ao governo. Devido ao governo já ter estabelecido datas para aplicar benefícios para a categoria, a greve, que já dura 78 dias, pode ter fim na próxima quinta-feira. O governo agora está mais flexível, da mesma forma que nós flexibilizamos o movimento na radicalização, a gente viu boa vontade do governo estar negociando. Hoje, realmente, nós temos uma negociação com o governo que está sendo trabalhado com a Delegacia Geral da Polícia Civil por determinação do secretário de Segurança, onde nós temos a certeza que o bônus por resultado vai estar sendo praticado, está estabelecendo a data de aplicação dele, até inclusive atendendo um pedido nosso, que eu acredito que o governo vai estar sensível a isso, da retroatividade de alguns meses ou até mesmo do mesmo período que os delegados vêm recebendo desde julho do ano passado. A reestruturação foi retomada definitivamente com o aumento do efetivo para 10 mil policiais civis. Isso é um ganho não simplesmente para a categoria e para a instituição, mas principalmente para a sociedade, que vai ter mais policiais civis trabalhando no combate à criminalidade para reduzir efetivamente o crime no estado de Goiás e tranquilizar e dar segurança para todo mundo. Temos a garantia da Secretaria que não terá mais corte de ponto. Desta forma, nós vamos aguardar um posicionamento do secretário de Segurança através do delegado João Goski, para nós levarmos para a categoria na quinta-feira em assembleia às 14 horas, em local a ser definido ainda, e assim a categoria discutir se aceita o posicionamento do governo e se isso contempla a categoria, para nós terminarmos a greve definitivamente ou não. Tá aí, bom, pelo menos está evoluindo, né, Marcelo? Você vai falar, fala agora, né? Olha, é aquilo que a gente já falou, o movimento, todo movimento de reivindicação chega a um ponto que ele tem um desgaste natural. Ele não tem mais o que reivindicar, não tem mais com quem conversar, não sabe o que fazer. De concreto, o que está desenhado é isso. Esse bônus por resultado, a partir de janeiro, eu não sei. Contratação de mais policiais. Mas eu não... essa visão do presidente do sindicato aí, para mim, é otimista, porque essa implantação dos bônus não tem obedecido retroatividade, né? Já há algum tempo na administração estadual. Pode ser que venha, então ainda mais a junho do ano passado, um ano e tanto, me parece que é uma coisa que não isso se bem que estamos em Natal, né? Natal é Natal, dá para acreditar em Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa e tudo mais. Se isso for... Mas o concreto é isso, o que está desenhado é isso. O bônus por resultado, muito provavelmente vai ser aplicado a partir de janeiro, e vão continuar as negociações para estabelecer um índice de reajuste que não vai estar fechado. E quando já se fala naquela questão do perdão do corte dos pontos, que é aquilo que a gente já falou, né, Eurias? Quando começa a discutir, é o sinal mais evidente que a greve acabou. Não, agora eu quero aqui fazer uma meia-culpa, uma coisa que nós falamos aqui, testemunhamos, né, de que movimentos grevistas geralmente ficam só na reivindicação salarial e pronto, né? Eu acho que essa questão dos 10 mil policiais civis para serem contratados, chegar a esse efetivo no Estado, eu acho que isso é uma coisa boa nessa greve, de resultado dessa greve, para toda a sociedade. Mas não acredite, porque o governador Marconi Perillo está promovendo uma reforma. Nessa reforma vai acabar com vários cargos. Mas se acabar com os cargos para gerar esses aí da polícia, eu acho que é positivo. Na área de segurança, que é a atividade fim, isso já é um processo, já começou na Polícia Militar, com os agentes, os reservistas do Exército que estão sendo trazidos para a Polícia Comunitária. Há uma situação também insustentável, não só em Goiás, e aí a gente tem que ser justo, né? Não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, essa preocupação com segurança pública. Inclusive hoje... Há uma necessidade, de fato, de mais policiais. Porque não adianta a polícia militar fazer o policiamento ostensivo, prender, ou então registrar ali, levar para a polícia civil, e a polícia civil não ter contingente suficiente para investigar e transformar isso em inquérito, e transformar isso em ações penais. Hoje até um teste para a categoria, meio de afogadilho, no atropelo e tudo mais, está sendo anunciada uma paralisação nacional das Forças de Segurança para hoje, dia 4. De afogadilho. Não tem essa divulgação, acho que não tem essa perspectiva, mas pelo menos um vento que sopra aí de uma mobilização dessa categoria
para puxar a discussão para todo o país. Começou no ano passado. Porque não adianta as guardas municipais discutirem a situação delas, aí depois vai a Polícia Civil discutir a situação dela, a Polícia Militar em cada estado discutir ela, a Polícia Federal tudo mais. É necessário hoje uma integração, a gente já conversou isso, não existe a formulação de uma política nacional de segurança pública, parece que cada estado age de acordo com as suas concepções e é preciso, o país está chegando a um ponto que é preciso desenvolver sim ações conjuntas e coordenadas e na mesma direção para conseguir resultados nessa área. Nesse aspecto, a gente precisaria criar e definir um Ministério de Segurança Pública, porque nós temos o Ministério da Defesa que concilia os interesses ali da Aeronáutica, do Exército e também da Marinha, apesar das dificuldades, mas pelo menos tem uma pessoa que responde. Agora, na segurança pública, nós não temos. Nós temos na Justiça, que é muito mais política do que propriamente na questão da segurança pública. Mas agora, nessa questão da rearticulação, ou quando se fala muito em discutir o pacto federativo, né? É uma utopia, também uma utopia que a gente falar em unificação das polícias, civil e militar. Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, até porque as categorias não querem, não permitem que isso aconteça, mas essa questão, eu acho que essa unificação em uma polícia só é uma coisa que vai ficar muito na discussão da teoria e que a gente vai ver na prática. Aí nós nos exportamos ao momento de hoje. Antes, nós não colocávamos ricos nos presídios porque os presídios não recuperavam. Hoje, os ricos estão lá, nós estamos discutindo o sistema carcerário. Se alguém tiver, claro que no primeiro momento vai haver reações, vai haver retaliações, mas o processo de substituição e de sequência dá certo. Agora tem que começar, não pode começar e parar como o governador Marconi Perillo começou com o CIOPS, e depois foi abandonado no governo Alcides Rodrigues e voltou tudo a ser o que era antes. Então, assim, antes de discutir, é começar e insistir, porque as coisas do Brasil só funcionam assim. E não dá para ser política de governo, tem que ser política de Estado, que é outra história. E para ser política de Estado tem que haver um reordenamento jurídico da organização da força policial. Ou seja, então aí é muito complicado, são muitos interesses, e que eu acho que é melhor a gente trabalhar com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, mesmo que separadas, mas atuando de uma forma conjunta. Você lembra, no primeiro governo Marconi, teve um fator positivo nessa área de segurança, que foi uma mobilização que acabou virando ação de marketing apenas, porque não gerou nada de concreto. Demóstenes era secretário de Segurança Pública. Eu lembro que a população foi convocada, as escolas foram às ruas, vestiram de branco, fizeram caminhadas pela paz, tudo. Mas depois dessa mobilização não virou nada. Isso também não adianta. Não adianta você mobilizar a população, chamar a atenção e não ter resultado concreto. Existem pontos de partida? Existem. Só que aí as coisas precisam ser colocadas para funcionar de maneira exemplar mesmo. Os presídios federais de segurança máxima são para funcionar? São. Funcionam? Não. Porque o principal tem um regime diferenciado, disciplinar diferenciado, que é interessante, tudo, mas não conseguiu resolver uma coisa básica, que é a porcaria do celular. Como é que o celular entra e como é que o celular continua sendo utilizado por presidiários, mesmo naqueles presídios de segurança máxima. São monitorados. Mas vai ver que é o pessoal que está indo visitar o povo do Mensalão que está levando. Falando de segurança máxima, né? E outro nós estamos falando também de Fernando de Beiramar. Vamos, só concluindo. Nós temos algumas ações. Polícia Federal. A Polícia Federal teve um momento que ela foi equipada, agiu, trabalhou bem, e o último movimento dos policiais federais é que houve uma paralisação nos investimentos. Exato. Não pode acontecer esse tipo de coisa. É aquela política de Estado e não de governo. E aí pode ser o próprio Ministério da Justiça para coordenar, para articular essa discussão. Quando a gente fala de políticas, é de políticas. Mas como a gente pode fazer isso se o próprio ministro da Justiça está sendo investigado? Não, mas aí nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de estrutura. Estou falando que a estrutura pode ser o Ministério. Ou seja, ele não está sendo investigado. Agora, só se for para o PSDB. Então, quer dizer, investigação com relação ao ministro da Justiça não tem.
Há um descontentamento com relação a ele, principalmente do PSDB, por causa dessa história do deputado lá, do helicóptero com os 450 quilos de cocaína. Não. A questão do cartel dos trens, que o foro escolhido para desenvolver a investigação não foi o correto. Essa é a análise que o pessoal do PSDB tem e com certa base. E outra coisa que eles falam. Mas é do PSDB, não é investigado pela polícia. Nem pelo Congresso. É o seguinte, é investigado pelo partido político. Não, mas ficou provado. Não é esse o eixo da questão. Só um pouquinho. Ficou provado que o relatório ele veio em inglês e foi traduzido para português e foram incluídas algumas palavras que não faziam parte. Tradução, foi feita uma versão do documento. Exatamente. O que foi entregue ao ministro foi a versão. Ele não foi traduzido pelo ministro nem por ordem do ministro. Não, exatamente. Agora, então, quer dizer, ele recebeu e repassou sem checar. E passou para a polícia investigar, que é o correto, não cabe a ele investigar. Não cabe a ele investigar. Cabe a ele, na situação de ministro, na condição de ministro, passar para quem deve investigar. E quem deve investigar para saber se houve enxerto, se não houve, como é que foi, é a polícia, não é ele. Então, quer dizer, agora, se há alguma investigação com relação ao ministro, é do PSDB. Vamos ver então, foi divulgado aí um relatório que mostra, né, o ranking das cidades mais violentas no mundo. E o Brasil aparece com destaque, né? E Goiânia ocupa a 11ª posição. E aí nós temos uma matéria que fala sobre isso, mas o importante é discutir. Eu sempre falo que outros países estão diminuindo a violência porque ali existe a punição. No Brasil, infelizmente, eles não querem apertar as regras, então a falta de punição acaba criando esse aumento aí na criminalidade. Vamos ver a matéria. Pesquisa aponta 50 cidades mais violentas do planeta e a capital goiana aparece na 34ª colocação. Aqui no Brasil, Goiânia é a 11ª colocada. Os goianienses não gostaram nada de participar dessa disputa, mas concordam que a cidade teve a colocação merecida. Concordo, sim, porque a polícia desistiu já, né? Não dá conta mais de trabalhar, né? E os bandidos tá aí com esses de menor aí, cavalão, aprontando. Dorme de dia e rouba à noite, né? Segurança nossa é Deus e o resto é... Entendeu? Goiânia também é parecida de Goiânia, né? Que tá no mesmo... Acho que no mesmo padrão, assim, né? Da minha rua mesmo teve casas arrombadas. Já fui assaltada dentro do ônibus, furtada, né? Dentro dos ônibus coletivos, isso já foi. Nem dentro da sua própria casa não tem, né? Mais segurança. Quando eu fui no médico e voltei, já tinham entrado, arrebentado as portas, tudo. Depois ele entrou e em 2 com revólver entrou mandou ele descer do carro, que era para dar o carro para eles. Mas aí ele reagiu, mas eles ficaram com medo. Ele me gritou, eu estava dentro de casa, ele me gritou: Maria, dá um tiro nesses ladrão aqui. Aí eles saíram correndo. Ainda segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Justiça Penal, a criminalidade também aumentou em relação ao ano de 2012. Os números registram 42 homicídios para cada 100 habitantes. A violência chegou até mesmo em locais antes considerados os mais seguros. Há dias atrás, dezenas de pessoas foram vítimas de arrastão dentro de um shopping. Shopping para mim é novo. Então, até dentro de shopping agora a gente tem que ficar com medo, né? Eu mesmo já sofri violência, fui assaltado aqui em Goiânia. A gente anda com todos os amigos que a gente conversa, parentes, sempre tem casos de assalto. Na família, entre os amigos, assaltos, furtos. Então, isso é comum aqui em Goiânia e a população anda com medo, né? O que a gente tem visto é muita criminalidade, realmente. A violência está demais. Tem que ser feito um trabalho com os governantes e com a população, porque senão o negócio vai ficar feio. Está muito violento. Realmente os nossos jovens de família não podem estar saindo de madrugada, não podem estar indo para uma festa. Há muita agressão de descriminalidade por sexo, por cor, sabe, por raças que não tem nada a ver. A gente tem que ver que todos é ser humano. Existe só uma raça, a raça humana.
Bom, bem-vindo à globalização. Você já foi assaltado, André? Graças a Deus, não. Você já foi, Ulisses? Não. Então, sou o único da roda aqui que eu já sofri com violência. Já dá um terço da população. Existe uma diferença entre Depois furto... vocês me passam, então. Não, existe uma diferença entre furto e roubo. Roubo é quando tem uma ação de violência. Furto é quando retiram de então, você... Tá bom. Você já foi furtado? Várias vezes. Então tá bom. Eu não, nem nenhum dos dois casos. Mas assim... Vamos seguir os passos. A não ser de caneta, né? A não ser de caneta. Não, mas isso é uma questão assim... Eu até estava pensando nisso aqui durante a matéria. A gente ouviu falar muito de comportamento de risco para outras questões, principalmente DST, né? Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas o comportamento de risco também se enquadra na questão da segurança pública. Sim. E eu até estava tentando lembrar o nome do delegado aqui, o André que me lembrou. O doutor Itamar era adjunto da Furtos e Roubos, e eu estava querendo trocar de carro. E aqui, nesse estúdio, eu comecei a fazer alguns questionamentos para ele, e no intervalo fui mais claro, porque era uma questão pessoal, deixei para o intervalo. Eu mudei de ideia e não comprei o carro que eu queria comprar por causa da conversa com ele, porque era um carro visado. Então, se você sai de noite, para o carro numa via pública, volta o seu GPS, está lá o vidro, está quebrado, a bolsa, a pasta vai embora, que é o caso do André. Uma via pública privatizada pelos flanelinhas. Com flanelinha vigiando. Ou seja, eu não tenho comportamento de risco. Eu não saio à noite, chego em casa dentro da garagem, chego para trabalhar dentro da garagem. Ou seja, é uma questão de comportamento de risco. Mas só que cada dia que passa, essas defesas estão se esvaindo. André, já que nós estamos falando de pesquisa, vou puxar a sardinha para o meu lado. O artigo que eu escrevi no Jornal Argumento falando que a saída sempre vai ser educação. Não tem, o ponto de partida para tudo. E, paralelo a isso, tem uma outra pesquisa que foi divulgada nessa terça-feira, 65 países divulgados por uma fundação internacional que aplica provas de conhecimentos em alunos com 15 anos de idade no mundo inteiro. De 65 países, o Brasil está em 58º. 58º, 58, tá, gente? 58. Então, só tem 7 piores do que o Brasil nessa avaliação do organismo que é internacional. Aqui, entre os países, nós estamos atrás do Chile, estamos atrás do Uruguai, estamos atrás de Costa Rica, certo? Então, não dá para a gente continuar, e isso não é só agora do governo Dilma ou Lula, não, isso vem desde a época do Paulo Renato, lá no governo Fernando Henrique. Não dá para a gente ficar vendo discurso e mais discurso de que nós estamos avançando muito na educação, o país é isso. Não existe. Você está criando vaga, mas essa vaga é de qualidade? Exatamente. Existem alguns avanços, mas a gente tem que saber medir qual o tamanho. O governo Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato lá, qual foi o grande avanço? Garantir que a criança fosse para a escola. Como? Você vincula programas sociais, pagamento de benefícios, a presença da escola, cartão de vacinação, tudo. Conseguiu. E o objetivo foi conseguido. Agora você tem a universalização do acesso às vagas no ensino superior, que é interessante, mais escolas técnicas que estão sendo abertas e tudo mais. Mas qual é a qualidade? Nós temos ganho de qualidade? Porque as pesquisas mostram que não. Que no final nós estamos criando vagas, estamos democratizando o acesso, mas não estamos indo a fundo, que é conteúdo, que é a formação que essas pessoas que estão na escola, que são os nossos filhos, daqui a uns dias os nossos netos, as informações que elas estão recebendo na escola não estão sendo transformadas por uma coisa fundamental, que é o desenvolvimento do país, a partir da cidadania. E com um agravante, Marcelo, a história que a gente discutiu aqui também esses dias aqui no programa, é o nem. Aquele que nem trabalha, nem estuda, nem nada. Sim. Né? Ou seja... É o nem. É o nem. Porque, na verdade, quando você fala, estou criando vaga, estou tendo escola, está tendo isso, está tendo aquilo outro, mas tem uma juventude, há uma parcela da população que não está fazendo nada. Então, quer dizer, em vez de estar estudando, de estar fazendo alguma coisa que vai garantir um país melhor para todos. Né? E não tem solução. Pelo menos uma coisa a gente tem em comum aqui, acho que os três. Porque há algum tempo atrás, o que nós deixava mais revoltado é quando se falava que a única saída era com bica.
né? Ou seja, a única saída para o Brasil era sair do Brasil. Não é sair do Brasil, é fazer desse país um país melhor. E é responsabilidade de nós todos. Sim, não, da gente aqui comentando isso, mas do deixa eu te governo falar. fazendo o que tem que fazer. Mas deixa eu te falar. Vamos voltar ao tempo. Então, na época que eu entrei na faculdade, foi mais ou menos a mesma época sua, a gente ouvia um discurso, e realmente era, e não era um discurso, era a prática. Você fazia um curso universitário, era por uma questão de status, sim, como é hoje, mas muito mais que isso. Um curso universitário normalmente representava uma carreira para você. Era um diferencial também. Era diferencial, certo? Curso de jornalismo aqui era o da UFG, certo? E com a valorização dessa mão de obra no mercado, você tendo o TIC e o TEC funcionando na sua integralidade, você tinha carreira garantida, emprego garantido. Era assim que funcionava, certo? Como hoje acontece com o pessoal que está formando em engenharia civil. Porque existe falta de mão de obra especializada. O cara já vai para um estágio em engenharia civil hoje, ele já tem emprego garantido. Formou, ele está contratado pela empresa porque não tem no mercado. Mas aí tem um agora, problema. se você... ensino superior, não, peraí, só um o ensino minutinho. superior Só concluindo. está tendo que resolver problemas lá da base. Sim, mas a questão é o seguinte, quando você não ia para esse curso superior, que era uma opção de vida, uma opção profissional, você ouvia falar, você vai mexer com comércio então. Que era o quê? Você aí ia mexer com o mercado imobiliário, ia mexer com uma frutaria, com um supermercado, tudo mais. Você podia ser até bancário. Você fazia essa opção. Hoje é um trem. Se você perguntar, inclusive, para o cara que mais entende educação, tá, eu vou botar meu filho da escola para quê? Qual que vai ser o diferencial? Tem gente que não dá conta de responder essa pergunta. Marcelo, só para interromper e finalizar, eu sempre tenho dito o seguinte, a minha opinião sobre esse fato. O que nós precisamos nesse momento é de punição, porque o seu discurso está correto, mas se a gente começar ele hoje, vai colher frutos daqui a 20 anos. E nós temos aí uma geração que precisa de punição, já que não se educou, que o país puna. Só que é um país frouxo, com leis frouxas, votadas por pessoas que temem amanhã ou depois serem vítimas dessas leis. Então a impunidade, ela é a grande incentivadora da violência. O dia que tiver punição, vamos pensar em escola, mas tem uma geração perdida. O que fazer com ela? Sim, agora só com detalhe. Menos 30 segundos. Tá, só com detalhe. Essa situação existe justamente por isso que eu falei. Você tem pessoas que estão trabalhando na formação dessa geração do NEM que não sabe explicar para o cidadão que ele está atendendo lá, que é o cliente dele, que é o objeto do trabalho dele, não sabe explicar para o aluno o que ele está fazendo ali. Exatamente. Agora, que eu já quero me despedir, já para acelerando. Tchau, André. Obrigado Tchau, a Urias. todos. Tchau, até todos. a próxima. E dizer que não é uma ação só, não. É a educação, é a punição, é o fim da impunidade, é tudo isso num contexto total. Que começa pela educação. E nós vamos debater isso num programa. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.